Sócrates, o grande, conhecido e principalmente estimado pensador grego, ele traz para todos nós uma ideia que é preciso ser dita. Sócrates não deixou nada escrito, pelo menos dentro do campo dos estudos e dentro do que já foi analisado, principalmente por estudiosos que se debruçam sobre a história da Grécia. Sócrates é conhecido também, dentro de outras linhas de reflexões, que Sócrates seria um personagem fruto do pensamento do próprio Platão. A gente discute já quem foi esse homem e principalmente que contribuições ele trouxe para o entendimento da racionalidade. Porém, Sócrates é um personagem extremamente apreciado e também muito estudado, porque Sócrates ele tinha uma ideia e uma base de diálogos organizados, sistemáticos e principalmente definidores do que iria prosperar com os seus súditos. No caso aqui, o papel posteriormente de Platão e de Aristóteles. Sócrates ele é um personagem que traz uma moldura de detalhes, um conjunto de fatores que é fundamental dentro da concepção científica na filosofia. Porque um dos primeiros elementos que a gente pode trabalhar desse autor, desse personagem, melhor dizendo, é o princípio da maiêutica, Ou seja, Sócrates ele fazia associação dentro desse campo de estudo que ele era filho de uma parteira. E quem já ouviu falar nessa atividade, que é uma atividade muito sublime e muito divina, que é a ideia de a própria parteira, ela se debruça a respeito de trazer, ajudar ou, de certa forma, condicionar a chegada de um ser através do ato da luz, trazer o indivíduo do nascimento de algo tão límpido, tão puro e tão forte, emblemático, simbólico, que é a atividade do parturejar. Essa atividade hoje ela ainda existe, ainda existem muitas parteiras, mas essa metáfora, essa análise da atividade profissional, da atividade biológica para com a concepção do ato de envolver um ser que sai de um lugar no qual já é adaptado, já é acostumado, que é o ventre da mãe, que, diga-se de passagem, certamente o melhor lugar que você já teve na vida, já diria o próprio filósofo brasileiro, o professor Mário Sérgio Cortella, que não há lugar no mundo melhor, ou mais seguro, ou mais aconchegante do que o útero de nossa mãe, o ventre dela, que é de lá onde a gente saiu. Porém, fazendo um paralelo, fazendo uma relação direta, a atividade da maiêutica na filosofia ela seria aquela atividade que seria tirado da escuridão e proporcionada ao homem uma ideia de chegar dentro desse ser incompleto, frágil. A escuridão aqui seria a ignorância, a própria falta da consciência crítica. Ela traria para todos nós uma ideia bem evoluída de ruptura entre escuridão, que seria essa falta, essa abstinência, ou podemos dizer essa característica natural do não pertencer ao homem através da sabedoria, o homem distante, atravessado, para o homem que vem para a luz, para o campo da lucidez, para o campo do iluminado. E quem iria fazer isso seria a própria análise e concepção do que entendemos a respeito da sabedoria e da busca pelo conhecimento.
A própria frase, né, do Sócrates, tão conhecida, né, e é uma frase atemporal, que diz que só sei que nada sei. Essa frase ela é interpretativa e de forma direta há muitas formas de equivocar-se nela. Não é que o autor ou o pensador tenha dito que dele não sabia. É porque é muito deletério, é muito depreciativo o ser humano achar que tudo já sabe, ou que já esteja pronto e de nada se espera dele. Essa ideia ela é muito contraditória no que diz respeito à própria filosofia, porque a própria atividade filosófica ela é uma atividade de reconstrução, de se permitir buscar algo a mais. Por mais que conheça, por mais que se saiba, por mais elevado que esteja dentro do campo do saber e dentro do campo do conhecimento, é totalmente passível de que o homem busque a mais, para principalmente incorporar em sua formação, não só humana, mas também em sua formação intelectual, uma projeção de que ele jamais será totalmente pronto, completo e principalmente definido. Ele está em construção, né? Diria o próprio professor Mário Sérgio Cortella, trago ele aqui para esse entendimento de que é natural. O que é que nasce pronto? Fogão, geladeira, mesa, cadeira, televisão, enfim, objetos que nascem pronto e vão se desgastando, né? Ou seja, vão ficando velhos, perdidos, deteriorados, imprestáveis e passíveis de serem trocados. Porém, o homem ele nasce não pronto e vai se fazendo, né? E é esse um bom entendimento para essa discussão de que o só sei que nada sei, ele é uma capacidade que o homem tem, literalmente, de introduzir, mesmo a sua grande capacidade intelectual, o novo, ou o revisitar o novo, né? Então, nós somos seres em transformações, constantes em prol daquilo que a filosofia nos dará, que seria a benevolência do que diz respeito a própria forma de melhorar enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? E nessa ideia, o sair do óbvio seria a grande escalada, né, de projeção para com a ideia contrária do que amarra o homem à mesmice e ao costumeiro, né? Então, o pensar seria esse ponto de partida. Logicamente, né, a ideia da reflexão, da dúvida, da crítica, dos porquês, do como, do quando, aonde, ou o princípio, a busca pela virtude, né, que será uma análise de discussão lá no campo da ética, proposta, né, principalmente por Aristóteles, né, podemos identificar que o local da praça pública, chamada Ágora, e é entendido por todos nós que a praça é esse centro, né, que incorpora tanto os fatores dos templos religiosos como os fatores comerciais, né, que de certa forma a praça é esse grande entendimento, né, de circulação de pessoas. E é através desse campo social que nós encontramos uma grande projeção de culturas, de perspectivas, de valores e, por que não dizer também, de contrariedades. É na praça que identificamos, né, o grande componente, né, de aumento demográfico, de circulação de pessoas para várias atividades. Então a Ágora era esse lugar também de introduzir essas inquietações. A Ágora era esse caminho, né, de encontro, e através dele se projetava o que nós entendemos de lugar específico para o diálogo, e principalmente do fazer, do refazer, e buscar as evidências oriundas principalmente da concepção do plano de fuga do homem para com o distanciamento de sua mediocridade. Então, o pensar de forma efetiva, o pensar de forma eficiente, começaria a ser essa grande contribuição que o Sócrates daria,
né, e seria, por esse entendimento, né, condenado a tomar cicuta, né, que era um veneno específico, né, salvo engano, para a mortandade de ratos, enfim. Mas Sócrates, a partir do momento que ele começou a incomodar os poderes vigentes e começou a criar conjunturas que iriam, de certa forma, propagar insatisfação dos donos do poder, Sócrates negou, né, a desfazer de sua contribuição filosófica e foi condenado à morte em decorrência desse fator de contribuição, de levar o homem, né, ou ser interlocutor do homem para com a sua nova forma e esse novo ponto de fuga de uma sociedade tradicional pré-existente para uma sociedade que iria caminhar para as contribuições dos outros filósofos, que é o que nós vamos acompanhar na sequência.